Nós estamos trabalhando com a segunda parte do Livro dos Espíritos, o capítulo 6, intitulado Lembranças da Existência Corporal. Na última semana nós trabalhamos a questão 311, 310 e 311. E hoje nós vamos trabalhar com a questão 312 e 313. Me permitem, mas eu não vou ler a questão 311, para a gente já adentrar no conteúdo que está nos reservado. Vamos lá, que Jesus os abençoe a todos nós. Kardec formula assim aos espíritos: os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corporal? Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corporal? Resposta: frequentemente eles a conservam. E essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem desfrutar como espíritos. Então nós estamos trabalhando já há algumas semanas quanto à questão da memória. A memória, ela tem um papel importantíssimo na trajetória evolutiva do espírito. Nós lidamos com a memória o tempo todo. Memória de agora, memórias mais remotas. O Hermílio Miranda tem um livro que eu indico. Ele é intitulado Memória e o Tempo. Um livro extraordinário. Hermílio Miranda faz uma associação da memória com um disco de vinil, não é? Que tem as trilhas, e a gente vai trabalhando o tempo todo, flutuando dentro desse disco. De uma trilha para outra, podemos associar como as vinculações, as ligações de uma experiência com a outra. Só que não funciona aquela agulha que funcionava nos discos, ela não funciona apenas de uma forma linear. Ela trabalha essa agulha de uma maneira dinâmica. Ou seja, de acordo com a indução, com os incentivos, o que vem de fora, bate na nossa intimidade. A nossa mente, que é um espelho, ela reflete. E nós, ao refletir a indução que vem de fora, ou que demanda de dentro também, eu não queria falar isso para não complicar. Mas vamos pensar. Mas as induções, a mente interpreta e a mente vai efetivamente trabalhando com a memória, ela vai responder de acordo com o que nós temos arquivado na nossa casa mental. Nós temos reflexos que são condicionados, que foram fixados pelas nossas repetições. A rotina estabelece hábito, não é? Aliás, o hábito estabelece a rotina. E o hábito vai fixando caracteres da nossa intimidade. Então, quanto mais você repete uma experiência, mais ela vai fixando esses reflexos. E esses reflexos, eles não são inteligentes, eles são reflexos. Então, se, por exemplo, você comeu muito chocolate, vamos falar de chocolate? Você comeu muito chocolate, só de você ver uma propaganda de chocolate, essa imagem vai chegar, a sua mente vai refletir essa imagem, esse som, etc. E automaticamente aciona o mecanismo da sua mente, e aquele reflexo que está do chocolate adormecido, ele vai se esboçar. O reflexo esboça a emotividade, ensina Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude, a palavra e a ação. Tem toda uma sequência didática. Então, quando o reflexo é acionado, ele vai esboçar a emotividade. Até aí você não consegue dominar.
Aí, quando vem a carga emocional, aí a emoção já começa a criar os painéis. Aí é o momento que Jesus fala: vigiai e orai. Na hora que a ideia começou a tomar corpo, é a hora de você entrar em cena para gerenciar. Porque dentro do seu campo mental existe um departamento chamado vontade. Essa vontade é o impacto que determina se vai ter atitude ou se não vai ter ação. É diferente de desejo. Eu sempre associo vontade com desejo para a gente deixar isso muito claro. Se eu falei do chocolate, você viu a imagem, o reflexo vai esboçar a emotividade e entra em cena o desejo. Então o desejo está muito mais vinculado às questões mais de sensação, as questões mais físicas mesmo. Porque o desejo tem a ver até com as próprias reações que o reflexo vai estabelecer dentro da sua intimidade. Há uma alteração até no químismo do seu organismo. Ok? Então, esse processo didático ele é muito importante para a gente entender, inclusive para que a gente possa ter mais consciência e responsabilidade em tudo que brota na nossa realidade, no nosso mundo mental. Semana passada, o Dorinato esteve aqui e fez um estudo para você sobre vontade, não foi? E aí eu percebi, eu não pude assistir tudo, mas vi que ele trabalhou alguns aspectos bem doutrinários e que foram muito elucidativos. O que a gente vem sexta-feira sempre abordando esses assuntos, mas de uma forma assim mais contextualizada com o material. Mas esse assunto, ele é de uma validade extraordinária para a gente compreender. Para que você diminua até a carga de sofrimento, para que você administre melhor as suas emoções, sabendo o que tem a ver administrar agora, o que você não dá conta, o que tem que ficar atento, não é? O que envolve até as nossas questões psicológicas. Isso é muito sério. Até para a gente analisar os nossos caracteres. Tem pessoas que são muito emotivas, outras são muito mais racionais. Não é? Tem alguns que são sentimentalistas. Tudo toma uma dimensão. Você está vendo um ponto aqui, mas para ele tem todo um drama. Então, isso são respostas de fixações que foram estabelecidas no campo mental. Agora e em outras experiências. Muito mais no que remonta a um bojo geral, um contexto que envolve a muitas reencarnações nossas. Porque o que nós fizemos nessa vida é muito pequeno perto da nossa realidade. Embora nós podemos aqui agora estar somando ou diminuindo. Podemos estar resolvendo ou agravando. Porque o livre-arbítrio continua em franco processo de atuação. Ok? Bom, então, quando o espírito desencarna, a pergunta é, eles conservam a lembrança do sofrimento? Sim, porque a lembrança é do espírito, a lembrança não é do cérebro, a lembrança é nossa, a memória é nossa. Então, desencarnar é muito simples desencarnar. É muito mais complicado reencarnar, porque reencarnar tem planejamento, tem que ter adoção espiritual. Papai e mamãe adotam, viu, gente? Adoção, ou seja, eles vão nos receber, né? Eles vão se prontificar a nos ajudar. Falar de papai e mamãe para jogar para lá, né? Porque os seus filhos, você os aceitou. Existem pais que não aceitam, têm dificuldades. Chegam até a expulsar. Acontece. Mas depois vai ter que reconciliar. É da lei. Não tem problema. Agora, quando a gente tem dificuldade em aceitar as propostas, não tenha dúvida que depois as coisas vão ser mais difíceis. É natural. Mas tudo se resolve. Tudo na contabilidade da misericórdia divina tem jeito.
Agora, esse planejamento é complexo, porque ele envolve pais, irmãos, famílias. Até o contexto da família que você reencarnou tem um peso. Né? Aquela família tem uma tônica, por exemplo, numa determinada área. E se você tem dificuldade nessa área, reencarnar ali significa que é teste para você. Se você reencarnar numa outra que não tem problema nessa área, como é que você vai ser testado? Vocês entenderam? Então o assunto é extraordinário, é belo. Porque, só para completar, então quando o espírito desencarna, ele vai estar chegando numa outra dimensão, mas trazendo toda a sua realidade. Não vai mudar. Não vai mudar. Há uns meses atrás, acho que tem mês, não tem ano ainda não. Nós fizemos um estudo aqui falando sobre a desencarnação da Luísa Xavier, estão lembrados? Quem estava aqui? A irmã de Chico. Ela vivendo aquela... Ela estava vendo a família toda em torno do corpo dela, e ela se desprendendo. Aí, ao mesmo tempo, ela começou a ver a realidade dos desencarnados. Chegou um espírito ali, pergunta se está precisando de ajuda. A realidade dos desencarnados, né? A mamãe dela, ela começou a ver o irmão dela, José Xavier. A mãe dela era Maria João de Deus, ela foi vendo Cidália Batista. E ela vivia tanto o mundo espiritual quanto aquela realidade de encarnada. Mas na realidade ela já tinha desencarnado. Os laços já tinham, o processo, vamos dizer, fisiopsíquico já tinha sido resolvido. Mas o espírito vai passar por um processo de adequação. Chegou num ponto que ela ficou muito feliz de ver os que estavam vindo recebê-la. Estão lembrados da história? Ficou muito feliz em vê-los, mas ao mesmo tempo ela tinha uma vinculação muito intensa com a Lúcia, filha dela. E nesse dia, a Luísa estava aqui conosco, a neta. Foi tão bonita aquela reunião, não foi? Porque eu fui narrando aqui a desencarnação da mãe dela. Desculpa, da avó dela. E a mãe desencarnou há pouco tempo. A mãe desencarnou há pouco tempo. E até foi tão bonito, porque no dia que a mãe desencarnou numa... O Eustáquio. É o Eustáquio que nos apresentou, Luísa, né, Eustáquio? Essa história é bonita, né? Lá atrás aí. É tão bonito, gente. A Lúcia desencarnou a mãe dela. E aí, um dia eu conto a história do porquê do Eustáquio ter nos apresentado ela. Mas foi muito interessante, porque a gente estava narrando a desencarnação então da avó, e circunstancialmente a neta estava aqui, e para ela foi uma experiência extraordinária. E ela estava no momento que a avó desencarnou. Então tudo que estava sendo, que a gente estava narrando aqui, através da psicografia do Chico Xavier, que não assistiu o desencarne da irmã. Olha que beleza. Chico estava em Uberaba. E a riqueza de detalhe, né, da descrição da desencarnação, através do Chico, os próprios familiares falaram assim, mas espera aí, a descrição fez com que eles se lembrassem de detalhes que eles viveram. Você vê o que é mediunidade autêntica. Extraordinário isso. Então, mas eu queria dizer que ela vivia aquela dupla realidade. É o que é muito comum com aqueles corações que estão em processo de desencarnação lento, por doença, por idade. Há todo um mecanismo de falecimento gradativo dos órgãos, o que vai favorecendo o deslindar do espírito. Os laços vão se tornando tênues, até que chega o momento da interrupção mesmo. Então é muito comum, a gente acompanha isso toda hora. Talvez vocês aqui presentes, já viveram isso em família, não é? Chega lá nos últimos momentos, aí a vovó começa a conversar com a mãe dela.
Costumam os familiares nem saber quem que é, com quem que está conversando. Tão interessante, né? Aí depois que vai entender os nomes, aí ele começa a conversar aqui, conversa ali, e ao mesmo tempo ele está conversando com um filho que está aqui do lado da cama. Costuma até falar assim, você está vendo mamãe aqui? Aí os meninos dizem, mamãe realmente está tantã. Mas tantã é a turma aqui, tantando lá de cá, e ela tantando para ir para o lado de lá. Entenderam o que a gente quer dizer? Então aí, até para concluir a história da Luísa, quando ela entendeu que ela tinha desencarnado, ela tinha uma vinculação tão intensa com a Lúcia, era o amor da vida dela, era a filha. Aí ela começou a entender que com a desencarnação, ela ficaria longe da Lúcia. Aí ela começa a falar, ela começa a entrar em pânico. Ela entra em desequilíbrio. Olha para vocês verem. E com aquele amparo, ela narrando que o José Xavier montou uma tenda no cantinho do quarto dela. E era uma tenda que foi plasmada, né, por energias ali, que era como se fosse um berço, né, um leito. Ela seria levada ali para receber os primeiros recursos. Olha que interessante. Mas ela se desequilibra. Ela não aceita ficar longe da filha. Aí, se eu não estiver enganado, eu peço até ajuda para Maria Xavier aqui, que, se não me engano, é isso mesmo. Um deles... Cidália Batista parece, e junto com Maria João de Deus, apresentam um quadro de Maria Santíssima, um quadro desenhado de Maria Santíssima, num quadro espiritual. E aquele quadro teve um poder magnético extraordinário para trazer a atenção dela, né, para que ela... porque é complicado. É um processo que você tem que trabalhar quase em nível hipnótico. Indução assim, muito intensa. Aí isso foi dando uma certa força, uma certa tranquilidade para ela, até que ela fosse levada a um adormecimento. Porque ela não estava dando conta. Então, observe o que eu estou dizendo. O reflexo esboça a emotividade. O reflexo, né, o instinto de conservação ali, foi acionado no processo da desencarnação, porque é uma experiência extraordinária desencarnar. Porque o seu organismo, ele grita para ficar. E o espírito, ao mesmo tempo, a instintividade crística, se eu posso assim dizer, ela suplica a libertação. Por quê? Conforme a descrição aqui da resposta, o espírito conserva a lembrança do sofrimento, que lhe faz compreender melhor o valor da felicidade, de que podem desfrutar como espíritos. Então, naquele instante assim mágico, uma velocidade assim do agora, né? O tempo chama né? Não é vai ser nem foi, é o é eterno. O corpo grita para ficar e o espírito sente aquela necessidade de se libertar. Porque é extraordinário a vida espiritual para quem está desencarnando de uma forma solene. Porque ontem nós fizemos um estudo, aqui ninguém acompanha, na sala, a Cleusa, essa turma que está aí, nossos amigos, nós fizemos um estudo ontem sobre a desencarnação de Paulo. A narrativa do livro Paulo Estevão. É extraordinário. Nós fizemos um programa, eu fiz questão de trabalhar detalhe por detalhe da narrativa de Emmanuel. Paulo, não é? Já velho, cansado, ele desencarna pela decapitação. Não é? Decapitação. Então, quando ele se desperta após o transe, aí Emmanuel vai descrevendo, ele vai se sentindo jovem. Olha para vocês verem que coisa boa. Ele vai se sentindo jovem. As mãos que estavam enrugadas passam a ser tendo uma tessitura
de juventude, os cabelos, a energia, ele vai se sentindo livre. Leiam o livro inteiro, viu, gente? Umas 600 páginas. Não pulem para a última página, que está lá na última página. Porque o grande lance é vocês viverem essa história do nosso convertido de Damasco, que é um espírito que chega numa condição extraordinária no mundo espiritual. É tão bonito, Paulo era tão apaixonado com Abigail. Apaixonado não, era a alma gêmea dele. E ele desencarna, aí ele começa a ver os amigos, Gamaliel, o mestre dele, né? Ananias oferece a visão para ele de novo, porque ele tinha ficado cego na porta de Damasco, lembra? Aí Jesus manda Ananias. Vocês conhecem a obra Paulo Estevão? Não? Quem não conhece está em promoção na FEAC. É só encomendar. Não sei quanto que é o que custa não, mas vamos lá. Aí ele fica cego, aí vai Ananias, amando de Jesus, para curar, dar a visão a ele, né? É uma história extraordinária. Quando Paulo desencarna, ele fica cego. Ele fica cego. A adaptação dele no mundo espiritual, ele torna a cegueira. Aí se apresenta Ananias de novo, para dar a visão agora plena para ele. É extraordinário. Aí em seguida, depois de tantos amigos, ele se depara no final com a entrada triunfal de Jesus, Estevão e Abigail. Gente, que história. Eu acho que hoje eu vim aqui bater papo. Mas a história é tão bonita, tão legal, que quando ele vê Abigail, imagine a alegria. Imagine a alegria. A noiva amada. Só que ele assumiu um compromisso tão sério com Jesus que ele ficou constrangido de ficar admirando Abigail. Os olhos dele se voltavam para Jesus e ele não conseguia dali despregar. Era o compromisso. Na intimidade dele, ele pensou assim: vai ter um momento para Abigail. Agora eu quero saber o que o mestre espera de mim. É tão bonito. No final, Jesus diz para ele: bem-aventurado, ser feliz. É a expressão que Jesus usa com Paulo. Ser feliz. Por certo, ao lado de Abigail, de Estevão, o grande apóstolo do cristianismo. Então, observem, é uma libertação que alça voos ao inimaginável. Agora, nós, numa condição ainda muito materializada, muito vinculada às questões do mundo, conservar a lembrança dos sofrimentos é complicado. Você não vai se libertar assim, de uma forma tão simples. É necessário toda uma adaptação e, inclusive, começar vamos dizer assim, vou usar a linguagem dos jovens, né? Curtir. Pode? Começar a curtir a vida espiritual. Se regozijar com a felicidade. Porque a partir do momento em que você então vai se integralizando nessa realidade superior, gradativamente, naturalmente, você vai substituindo. Porque a água é límpida, você não quer beber mais água suja. A ideia é essa. A ideia é essa, embora a gente não pode desconsiderar os valores dos sentimentos, principalmente que envolvem pessoas. Por isso é que os espíritos muitas vezes são convidados a entrar numa realidade assim para mudar radicalmente, conviver com outros espíritos, sem vínculos com aqueles que estão na Terra, praticar, se vincularem a tarefas que sejam diferentes das que eles realizavam aqui, exatamente para começar a fazer um saneamento no campo mental e se desvincular dos condicionamentos. Ele cuidava de cavalo, ele vai cuidar de planta. Só entendeu? Porque se ele cuidar de cavalo lá no mundo espiritual, ele vai ficar lembrando lá do Aras, aí ele vai lembrar dos amigos, aí vai a associação, ele vai lembrar de como ele trabalhava,
o horário que ele levantava, aí o campo mental dele já está vinculado à casa que ele morava, aos seres, os entes que ele vinculara. Deu aí? Então, a espiritualidade trabalha numa didática educativa extraordinária, para que o indivíduo possa mudar. Porque se ele permanece vinculado aos tesouros que ele deixou na terra, ele não abre para refletir os tesouros do céu. Entenderam? Agora, com o passar do tempo, adequado, equilibrado, né, harmonizado intimamente, com o tempo, ele começa a receber favorecimento, porque ele vai ter merecimento, para ele visitar os entes queridos, para ele poder voltar à ambiência que ele frutificou, foi feliz, né? Estabeleceu N projetos, alguns vitoriosos, outros adiados, alguns que ele vai precisar de retomar, mas já numa dinâmica em que o espírito já tem mais segurança. Segurança. E é tão bom revê-los, é tão gratificante conviver com aqueles que se foram e que voltam para nos brindar com aquelas vibrações de esperança, com aquelas orientações seguras, para que a gente possa continuar focado na nossa construção espiritual. Nós não podemos nos distrair, porque a distração, ela pode ser inebriante em alguns aspectos, mas quando a gente tenta se reposicionar é difícil, é complexo. O retomar é difícil, não é isso? É o que a gente ouve. Muitas vezes até saudosos. Eu estava vindo para cá, estava escutando uma música da Tim e Vanessa. Aí como hoje é bate-papo, né? Aí estava me recordando dos tempos lá da União Espírita Mineira, quando a gente tinha todo um envolvimento com o movimento espírita pujante. A nossa vida era espiritismo. E a gente vê que hoje as coisas mudaram tanto, e como define o poeta na música, eu era feliz e não sabia. Não que não sejamos felizes agora, mas aqueles momentos que nós perpassamos convivendo com pessoas tão ilustres, mas anônimas, porque este é o espírito nobre. Ele é ilustre, mas é silencioso, simples, e passa pela nossa vida nos deixando rastros de luz. Nós convivemos com tantas pessoas expectantes, que estavam sendo preparadas, e hoje, a maioria delas nem notícia temos. E a gente vai caminhando em territórios desconhecidos para semear a mensagem do Evangelho para corações que estão caminhando no mundo, muitas vezes perdidos, distantes porque estão distraídos, porque não estão se responsabilizando com a causa da evolução. Mas não tem problema, uma hora desperta. O Marco Aurélio, representante da turma do chat ali, tem mais de meia hora que pediu a palavra. Vamos lá, Marcão, eu vou precisar só que você tenha um pouquinho de cuidado com o microfone. Boa noite, Beto. Boa noite. Beto, eu acho que você até já respondeu a pergunta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Rosângela, lá do Paraná. Ah, querida amiga. Ela fala sobre a questão seguinte, da dor, se não haveria uma espécie de dor na hora da desencarnação. Sim. E aí eu acrescento o seguinte, poderia haver uma espécie de dor moral, não física. Ok. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, de uma forma extraordinária, vem nos mostrar que a dor que o espírito sente no momento da desencarnação é dor moral. Embora haja condicionamentos que ele, na concepção dele, represente dor física. Mas não tem dor física. Se os laços são rompidos pela desencarnação, qualquer evento que aconteça com o corpo, por exemplo, no caso de espíritos suicidas,
que costumam acompanhar até a decomposição do próprio corpo. É uma coisa assim horrível. Mas eles como que muitas vezes sentem como se os vermes estivessem consumindo-os. Mas isso é um reflexo condicionado. Porque na realidade, se o corpo está em decomposição, é o corpo, não o espírito. Então ali tem um vínculo psíquico que o espírito está condicionado ao corpo. Então por isso é que espírito no mundo espiritual sente frio. Sente fome. O espírito sente sede por conta desses condicionamentos. Ok? Mesma coisa, se você amputar a perna de uma pessoa, ela vai passar a vida toda julgando que ainda tem a perna. Porque até, diga-se de passagem, fisicamente, clinicamente, não é? Em nível perispiritual, você pode amputar um membro, mas as matrizes, não é? O corpo espiritual fica intacto. Então o campo mental de quem tem uma perna amputada está condicionado e vai manter essa perna real, né? A perna está viva ali, né? Tanto que é comum quem tem processo de amputação sentir cócega, sente frio, dor, ok? Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Aí se a gente for pegar uma câmera Kirlian, do casal Kirlian, os russos, que você fotografa o campo áurico. Então, como que eles começaram a descobrir nos primeiros experimentos? Usando infravermelho, começaram a fotografar, um primeiro momento por descuido, e foram percebendo que existe um campo energético em tudo. Moeda, nesse microfone, no seu cabelo, no seu corpo, nas plantas, etc. Aí, nas primeiras experiências, fotografaram uma folha, depois cortaram essa folha ao meio e fotografaram a folha de novo. Energeticamente, a folha estava com o mesmo tamanho antes de ser cortada. Então, o campo áurico ele é mantido pela mente. Por isso é que quando desencarnamos, o nosso corpo espiritual ele é a realidade porque ele é mantido pela mente do espírito. É o corpo mental estrutura o corpo causal, como o André Luiz disse. O corpo de manifestação. Então o espírito anda. Espírito abraça, viu gente? Espírito tem órgãos. Que é óbvio que no mundo espiritual alguns deixam de funcionar, porque não tem mais, vamos dizer assim, não tem mais função. Mas ao reencarnar, esses órgãos, dentro das matrizes perispirituais, voltam a funcionar, dentro das necessidades reencarnatórias do corpo físico. Deu aí? Captou? Então, e esse condicionamento é tão forte que tem espírito que desencarna e fica no mundo espiritual procurando óculos, porque tem miopia. Eu queria meu óculos. Aí eu costumo brincar dizendo, e a bengala? Chega lá, ele foi manco a encarnação inteira, ele chega lá manco, do mesmo jeito, porque está condicionado. Agora, espíritos que estão numa faixa superior não têm esses condicionamentos mais. Por isso é que todo tipo de apego, inclusive do corpo físico, nós precisamos de elaborar isso melhor. Tudo que define prisão, repense. Repense. Porque nós temos que nos preparar para ter uma vida como espírito. As grandes dificuldades que nós temos encarnados é que aqui nós deixamos de ter uma vida de espíritos imortais. A nossa vida é uma vida de espíritos que estão reencarnados, fixados num processo extremamente temporal. Aí por isso é que desencarna, muitas vezes, para enfrentar dificuldades que são consequências do que nós fizemos aqui na Terra. Fixa, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Comece a trabalhar de sorte a vencer as suas inibições. Você vai conseguir.
Por mais que seja um processo a médio ou a longo prazo, essa responsabilidade é sua. Agora, muitas vezes o corpo vai envelhecendo, o espírito também. A mente, né? A mente também vai envelhecendo. Aí chega no mundo espiritual, ele desencarnou no asilo. Aonde que ele vai despertar no mundo espiritual? No jardim de infância? O que vocês acham? O que vocês acham? O espírito que desencarnou, ele estava no asilo. Ele vai desencarnar no mundo espiritual, no jardim de infância, brincando com os meninos de roda? Vocês vieram mesmo? Vocês já estão já estão se preparando para o mundo espiritual? Não, calma, viu, gente? Menos. Olha, trabalhe a sua mente, porque ela tem que ter a dinâmica jovial. Semana passada, exatamente no sábado à noite, nós estávamos falando na cidade, chama Santa Fé do Sul, em São Paulo. A Casa Espírita, que me foge o nome, esse vídeo está até postado no site dos nossos. E a Casa Espírita é um conglomerado que tem uma casa de idosos. Né? De idosos. E a gente estava falando exatamente sobre essa questão da mente. A importância de se elaborar, porque por mais que você esteja limitado, o seu espírito não tem limite para ele. No seu sentido físico. E eu estava falando, e perfilado na frente, devia ter umas 8 senhoras em situações das mais diversas, em cadeiras de roda. Sendo que uma delas, você via que era uma pessoa que estava com um problema físico crônico, em que o corpo vai se contorcendo todo, e ela foi acompanhando em lágrimas a palestra. E a gente estava falando sobre o espírito poder voar. Imagine, você pode se locomover. Mas imagine essa mensagem para quem não pode. Isso tem um valor extraordinário para quem tem coração puro para ouvir. O Marco tem mais uma pergunta. O Tiago, de Belo Horizonte, ele faz a seguinte pergunta. Um espírito da grandeza de Paulo, no passado, como Saulo, quando fez algumas coisas erradas, principalmente com Estevão, será que teve que reencarnar para sanar essas atitudes? Nós temos que entender a lei de evolução. A nossa tendência é sempre pontuá-la dentro da justiça dos homens. E no dizer de Emmanuel, a justiça dos homens cheira violência. A justiça de Deus se apresenta em misericórdia. Então a nossa matemática é muito pão, pão, queijo, queijo. Olho por olho, dente por dente, já que você citou. A justiça de Deus, ela tem uma outra conotação. Porque os nossos resgates, eles estão diretamente vinculados às nossas necessidades de afirmação. Então, no mundo espiritual, você prejudicou alguém, prejudicou a si mesmo, enfim. E quando isso brota na sua intimidade, geralmente a nossa tendência é nos sentirmos os menores, o menor dos menores. Nós estudamos um texto aqui da Narcisa, conversando com o André Luiz no nosso lar, lembra? Você está lembrado, Dora? A Narcisa disse assim, que no mundo espiritual, tanto os verdugos quanto as vítimas se sentem o pior dos piores. Necessidade de comiseração, né? Ah, meu Deus! E na realidade, o espírito, nós somos criados para evoluir, para brilhar, para amar, para ser felizes. Todos nós. Eu sempre falo isso, eu lembro do Caetano Veloso. Outro dia eu falei isso no Centro Oriente, o salão lotado, o pessoal morreu de rir. Que eu quero ainda marcar uma audiência com o Caetano Veloso. Eu acredito que vai ser no plano espiritual, porque ele não vai atender qualquer um, não é verdade?
Mas lá no plano espiritual eu vou pedir uma audiência com Caetano, porque eu quero perguntar para ele se ele estuda evangelho. Se ele já participou de estudo de evolução com Honório, por exemplo. Ou se ele foi um médium inconsciente. Porque ele escreveu uma música, Mary Less. Mas na música tem uma estrofe que diz assim, que o homem nasceu para brilhar e não para morrer de fome. Isso é de uma sabedoria extraordinária. Porque Jesus disse que você é luz. E luz é para brilhar. Agora, estudando a doutrina espírita, sem alongar, porque Deus é luz, Ele é a luz do mundo, quem o segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Esse é o capítulo 8 de João, versículo 12. Terá a luz da vida. O que significa isso? O Espírito brilhando, no sentido de irradiar, projetar amor, é uma luz indizível, inestimável. E quando o Espírito está amando, ele está promovendo a sua própria alimentação espiritual. A nossa realidade é uma realidade mental, não é uma realidade material. Nós vivemos no mundo cercado de imagens, sons, vibrações, que tem como objetivo nos visitar para nos mostrar a nossa condição de seres inteligentes. Então, uma reunião como essa, qual que é a função dela? Primeiro, os espíritos nos acolhem com muito carinho, né? Todos nós necessitados, né? Cada um aqui com a sua dinâmica de vida. Porque eles representam misericórdia. Porque eles estão num treinamento pedagógico chamado amor. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós citamos sempre a fonte para incentivá-los, porque aqui é um estudo dirigido. Eu cito o tempo todo fonte para dizer assim, vai lá, você vai aprender muito mais do que ficar ouvindo aqui. Porque é assim que todos nós vamos crescendo, nos esforçando. Não fique dependente. Crie a sua independência. Voltando. No movimento em que os espíritos bondosos estão operando em caridade, eles já sabem que fora disso não tem salvação. Fora da caridade não há salvação. Em que sentido? Paulo de Tarso, gente, eu procurei, eu estava lendo essa madrugada um texto para trazer para vocês, mas eu confesso que eu cheguei aqui, fiquei envolvido ali, perdi o texto. Paulo de Tarso, nos últimos textos do Livro dos Espíritos, ele tem uma mensagem extraordinária. Ele define uma lógica de evolução. Que existe uma unidade universal, que é Deus. Deus representa a unidade da evolução. Tudo se conjuga em Deus. Porque Ele é o Criador. O universo é sustentado pelo pensamento de Deus. André Luiz poeticamente define, né, que nós vivemos envolvidos no hausto do Criador, mergulhados num mar de misericórdia. São imagens poéticas. Mas é definir o seguinte, que todo o movimento do espírito que visa se distanciar ou se afastar dessa unidade central que é Deus, o espírito, por consequência, vai sofrer por esse distanciamento. Por quê? Ele vai se desarmonizar. É um fulcro de atração magnético que equilibra a vida.
Então, quando o espírito é criado, ele é lançado no universo, se eu posso assim dizer. E o caminho do espírito na evolução é voltar para o seio do Criador. Está difícil? Eu vou explicar melhor. A lei de Deus não está esculpida na nossa consciência? A gente não aprende isso no Livro dos Espíritos? Você sabe qual que é essa questão, Gislene? Então, já que você chegou, eu vou te perguntar. Aonde está escrita a lei de Deus? Você sabe qual que é a questão do Livro dos Espíritos? Então tá. Então chega em casa e pesquisa para nós. Você tem 1019 perguntas para achar. Nossa, esses casamentos. Quase que você acertou. 621. 625 ela sabe de cor. Qual é o tipo, o modelo, né? Qual é o referencial de evolução? Resposta, Jesus. Só você voltar 4 para trás aí. Porque voltar 4 para frente não tem jeito, concorda? Você gostou, né? Mas o que acontece? Quando nós agimos em contraposição ao que a consciência está dizendo, porque a consciência se expressa de uma forma harmônica. Que a consciência já é a manifestação da própria natureza divinal. Isso é poético, mas é bonito, porque tecnicamente nos explica por que a gente sofre. Então, quando você dá um grito, você gritou, você está usando da força do Espírito para expressar o que você poderia dizer de uma forma equilibrada. Você gritou e usou uma intensidade energética, você vai ter que recompor o dispêndio. Certinho, Dora? E a recomposição, ela é dramática. Ela é complicada. Porque nós vamos ter que buscar tudo de volta que a gente jogou. Deu aí? Então, qual que é o motivo de obtermos, de nos depararmos com a dor na nossa jornada? A dor é anjo. No dizer de Francisco de Assis. O anjo dor. Leon Denis define a dor como a manifestação da justiça divina nos auxiliando no encaminhamento da perfeição. Emmanuel define a dor como um buril de luz. Se existe o buril que vai lapidar a pedra para que ela se faça diamante, a dor tem esta função. Deu aí? Por quê? A dor é a resposta nossa por optar em nos afastar desse fulcro irradiador que é Deus. Que para o religioso, Deus está na religião ou na prática da religião. E na realidade, Deus está em toda parte. Portanto, independente da religião, você pode estar bem com Ele. Se você estiver bem com você mesmo. Deu aí? Então, desencarnar ou reencarnar é um processo natural de evolução que vai nos convidando a viver estágios diferenciados em dimensões mais densas ou mais sutis, mais leves, para que a gente possa como que flutuar nestas dimensões e ir aprendendo, adequando a viver bem nos lugares que você for convidado a operar. Aí se hoje nós estamos na FEAC, assistindo a reunião, o estudo do Evangelho, observe que harmonia que está aqui esse ambiente. Dá até sono, não dá? Ainda mais sexta-feira. E falando nessa brandura toda, hoje eu estou assim, não estou? Não estou brando? Hoje eu estou light. Aí vai dormir. Quando terminar a reunião, que a gente sai do lado de fora, a gente vai sentir um impacto. Natural. Porque você vai ter que retomar uma dinâmica de atuação. Então, didaticamente, nós vamos sair
de um período, de um ciclo, para entrar em outro nível de atuação. Então, muitas vezes, desencarnar é entrar nesse processo de assentamento. Por isso é que Jesus fala que é necessário que o Filho do Homem fosse levantado. Porque levantado, depois o Filho do Homem tem que descer. Isso é extraordinário. O levantar é uma reunião como essa. Nós estamos sendo convidados a entrar em faixas diferentes. Mas depois que a gente estagiar nessas faixas superiores, aí você vai ter que descer para trabalhar. Você não pode ficar no monte, na contemplação. Isso não vai te fazer evoluir. Mas nós podemos permanecer no monte da contemplação para que nós possamos nos intercambiar com essas faixas positivas. É como se você estivesse no deserto e encontrasse um oásis. Ali você vai ter um certo refúgio, uma certa tranquilidade, mas depois você vai ter que continuar a sua jornada no sol picante, né? Ardente do dia, e à noite enfrentar a noite gelada do deserto. Até para dar a dinâmica da bipolaridade, das frequências que nós precisamos de operar. Então, nós temos que ser ativos e passivos. É a dinâmica do processo. Dia, noite, marido e mulher, homem e mulher. Então tá, marido e esposa, né? Um casal ali, já logo segura na mão, é assim mesmo. Né? Deus e César. Dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então tem um momento, meu amigo, que tu vai enfrentar a borrasca. Você vai encontrar esse texto lá no livro Eclesiastes. Há tempo de semear, há tempo de colher. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Observem a dinâmica do Antigo Testamento. Primeiro no negativo e depois no positivo. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Porque primeiro nós precisamos de entender a lei para depois a gente começar a entrar numa dinâmica operacional do Evangelho. Porque com Jesus há tempo de sorrir e há tempo de chorar. É diferente a didática. Não sei se você pegou. Porque o Antigo Testamento é lei. O Antigo Testamento é doutrina espírita. Como assim? Lei. Nós estamos em doutrina espírita para entender como é que funciona. Mas a doutrina espírita não é suficientemente capaz de nos ajudar à libertação. Evangelho. Evangelho, sim. Por quê? Eu vou entrar no campo da ciência. Quando você está num processo de aprendizado, você trabalha com determinadas faixas do cérebro. No aprendizado que você investe com amor, você vai fixar conteúdo no cérebro inteiro. É o que a ciência hoje trata como memória relacional. Então você gosta de música. Tem um músico ali. Você gosta de música. Pô, se colocar um músico perto de um mestre de música, ele vai entrar em êxtase. Todo o ensinamento significa para ele motivo, desejo de fixar. Porque ele está numa dinâmica de trabalhar a sua memória integral, a sua intelectualidade, ou seja, a sua inteligência, e até música você vai trabalhar com memória, ou melhor, com inteligência de habilidades motora, você vai estar trabalhando com inteligência emocional, você vai estar trabalhando com inteligência memorial, se eu posso assim dizer, você precisa de fixar, você precisa de repetir. Então você, o músico que está no aprendizado da música, ele vai fixar muito mais do que aquele que está interessado na música. Entendeu? Você está querendo aprender evangelho. O momento seu é muito importante porque você está sofrendo. Você percebe que Jesus tem o que ninguém pode te dar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
para ficar no texto que a Dora colocou para nós ali. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vamos prestar atenção na condição. Ainda que esteja morto, viverá. Sabe por que ele está falando ainda que esteja morto? Porque na realidade, ele é a ressurreição para aqueles que estão buscando a vida. O evangelho não pode ser ressurreição para quem não está interessado em evangelho. Hoje eu conversei com um amigo, ele me falou assim pelo telefone. Ele falou assim, sabe, tem alguns anos que eu gostaria de te perguntar mais sobre o espiritismo, mas eu nunca tive coragem. Embora a gente seja amigo, eu tenho intimidade para conversar com você qualquer assunto. Mas esse assunto de espiritismo, eu não me senti à vontade de te perguntar. Aí ele virou para mim e falou assim, posso fazer uma pergunta? Eu falei assim, pode, perfeitamente. Ele virou e falou assim, Deus existe? Eu falei assim, isso merece mais tempo para me te responder. Ele, como assim? Eu disse, não, vamos com calma. Vamos marcar, vamos bater um papo. Não vai ser por telefone que eu vou falar para você que Deus existe. Aí ele disse assim, então tá. Mas então eu quero te perguntar, os mortos ressuscitam? Aí eu disse assim, depende. Como? Depende. Se os mortos estão interessados em ressuscitar. Não entendi. Porque quem está morto está vibrando numa faixa em que não há luz. Porque eu não trato o assunto morte no Evangelho como desencarnação. Porque desencarnação é apenas uma mudança. Então tem muitos espíritos que estão vivos e que não sabem que desencarnaram. Sabia disso? A gente conversa com espíritos em reuniões que chegam aqui e falam assim, peraí, estão falando para mim que eu morri, mas eu não morri, ó, meu peito está aqui, está batendo, não é? Eu estou sentindo meu corpo, eu não morri. E na realidade ele está desencarnado. Então morte, na realidade, no Evangelho, morte é aquela condição em que o espírito então se afasta desse fulcro irradiador da vida que é Deus. Como é que ele se afasta? É quando ele faz opções que vão, racionalmente, se eu posso assim dizer, trazer sofrimento. Ah, mas eu fiz um monte de coisa, eu não sabia que ia trazer sofrimento. Tá, mas vamos por partes. Quando você tomou aquela atitude, por exemplo, de tirar a vida de alguém, na hora não bateu na sua cabeça, na sua intimidade, da gravidade daquela situação? Isso não apresentou na sua intimidade? Eu aposto que apresentou. Por mais que você negue. Mas alguma força disse para você, não faça isso. E você fez, não fez? Eu estou indo no extremo. Se você fez isso, você bateu de frente com uma força que brotou da sua intimidade. Então, quando você faz essa guerra com a treva, você vai perder todas as batalhas. Não brigue com a treva. Porque a treva é a contraposição do que a luz da sua consciência está te apontando. O que é o diabo? Foi instituído no Evangelho, na realidade, numa adaptação do que os textos sagrados definiam como um espírito que passou a utilizar o potencial numa situação ou numa condição oposta. Então, diabo, na realidade, que vem do daimon, né, é o opositor. Sabe o que é Lúcifer? Lúcifer representa o espírito que carrega a luz, mas não tem a luz nele mesmo. Deu aí?
Então não é nada desses conceitos que a gente fica transferindo para o inferno, para o outro, as questões demoníacas. Não. Na realidade, todo o sofrimento, todo o mal que existe no mundo, ele é em decorrência das nossas opções de seguir por caminhos que nós vamos percebendo ao longo do tempo que não é a melhor opção. Então Jesus disse, e se Jesus disse, ele fala com autoridade. Evangelho você tem que analisar com calma. Disse Jesus, não foi qualquer um que disse. Ok? Não foi qualquer um. Jesus, doutrinariamente, é o governador espiritual do nosso planeta. Doutrina espírita explica isso. Não inventou. Está escrito no Antigo Testamento. E ele mesmo disse, antes que Abraão é o pai dos povos, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha que legal. Antes da estrutura desse planeta, eu já existia. Ou seja, não é no sentido que ele já tinha sido criado, no sentido que ele já era a autoridade. Olha que beleza. Então, o que Jesus fala, ele representa a consciência em via de despertamento. E Jesus também fala sobre o futuro de todos nós. Está dando para acompanhar, seu Múrcio? Está difícil? Ele se intitula o Filho do Homem. O Filho do Homem. Ele quer dizer, ele é o resultado da evolução planetária. Então ele é antes de nós e ele é depois de nós. Não sei se você está pegando. Antes de nós como professor. Ele é o filho primogênito. Primogênito é aquele que vai primeiro, não é isso? Ele é o primogênito. Mas vocês já escutaram no Evangelho que ele também é unigênito? O que é isso, Casalberto? Unigênito significa que é aquele que está ungido, que está numa interação plena com o Pai. Está acompanhando, Tatiana? Ele é um com o Pai. Eu e o Pai somos um. Casalberto, esse assunto hoje está difícil. Eu falei, não, calma. Ele está dizendo o seguinte, que ele faz exatamente o que Deus propõe. Por causa do nível de evolução dele. E que a nossa luta é fazer a mesma coisa, só que nós temos dificuldade. Nós não estamos ainda plenamente com Deus. Nós vamos estar um dia. À medida em que nós formos aprendendo como fazer, você vai qualificando a sua vida. E qualificando as suas ações, você vai ter uma resposta. Ah, então eu não vou para o inferno? Não. Você não vai para o inferno. Você começa a jogar água no fogo do inferno. Agora, cuidado para não ficar lavando a jato. Porque se usar água demais para lavar jato, isso dá cadeia. Pelo menos nos mundos superiores. Não sei se no nosso mundo a cadeia funciona. Pegou aí? E a água está acabando. Então Jesus está dizendo assim, eu sou a ressurreição. Olha que beleza o Evangelho, Eustáquio. Ele é a ressurreição. Por que ele é a ressurreição? Porque você operar, estou trazendo Jesus para dentro da gente, porque senão a gente fica no Jesus histórico e a gente não evolui. Fazemos belos discursos e a gente não sai do lugar. Jesus tem que estar dentro da gente. O Cristo. Ele é a ressurreição dentro desse movimento de proatividade. Tudo que você fizer que for produtivo, isso vai te trazer o quê? Libertação da morte. Você vai adquirir soberania na treva. Então não vai haver morte. Você não vai ter problema consciencial. Então é ressurreição o tempo todo. Você entra na carne e se liberta da carne. Eu vou explicar. Você
entra no desafio, você recebe um problema para resolver e você vai equacionar as dificuldades que foram postas na sua mão. Aí quando você conquista, você se agiganta. Você faz luz. Tem coisa melhor do que uma filha? Fala assim, ô mamãe, que bom que a senhora está aqui. Tem coisa melhor? Estou perguntando para a Sandra. Tem, Sandra? Tem coisa melhor? E eu não vou falar o que o maridão fala, não. Deixa sua filha. A filha vai dizer, ô mamãe, que bom que a senhora existe. Isso acalenta, isso estimula, não é? Mas na realidade, a filha só vai dizer isso porque a Sandra assumiu uma responsabilidade como mãe. Eu estou personalizando, eu estou pessoalizando, só para a gente ir para a prática, porque senão fica muito na teoria. A Sandra disse assim, Senhor, eu tenho que pegar esse pepino que é a Cláudia. Aí o Senhor falou assim, sim, e descascar. Beleza, Senhor? Aí, olha para você ver, depois eu fico bem com a Cláudia, eu bato um papo com ela, eu ajusto. Tá bom. Mas eu tenho que julgar ela no fogo. Eu vou julgar a Sandra? Não, eu tenho que ficar bem com ela, com a mãe. A filha, depois a gente tem mais, né? A gente tem reunião aqui, a gente bate papo, resolve. Mas então, aí a Sandra descascou o pepino. E foi tão... Olha, o pepino ficou tão legal que virou até torta. Você já comeu torta de pepino? Eu comi outro dia na casa de um amigo meu. Jesus, mas que negócio gostoso. Eu nunca imaginei que pepino dava torta. Você já ouviu falar, dona Mita? Não? Ah, vocês estão fracos. A pegada de vocês na cozinha está muito fraquinha. Está muito fraquinha. Mas então... o problema é o depois da torta, né? Que você fica torto. Você fica lembrando do pepino o tempo todo. Mas no caso, o pepino aqui liberta. Os frutos são tão importantes que a vida devolve. Ou seja, aquele fulcro irradiador do amor de Deus, se nós nos afastamos dele, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que a gente precisa de voltar para esse fulcro irradiador. E eu citei o texto de Paulo aqui no Livro dos Espíritos, depois vocês procuram. Mas o Paulo diz assim, que para que a gente volte, para que você retorne para o amor do Senhor, você tem que pautar esse caminho em 3 pilares. Justiça, amor e ciência. Olha o que o Paulo fala. Essa trindade aqui, ela é extraordinária. Justiça é o desenvolvimento do senso de justiça, que é um grande desafio que nós estamos tendo agora na atualidade. Entender o que significa justiça. Mas não justiça de homens, que é apressada, ela é limitada, não é isso? E é violenta. Justiça de homem é violenta. Porque ela, de alguma forma, ela vai agredir. A justiça de Deus é misericórdia. Então, trabalhar com bondade o tempo todo. Eu conversava com uma amiga, que possivelmente está nos ouvindo agora, e eu disse para ela assim, pois é, diante de tantas confusões no nosso mundo, nós temos que trabalhar com Jesus no coração. Ela disse assim, como assim? Disse, olha, trabalhar com Jesus no coração, a gente tem que estar com bastante prudência, você ser benevolente, você ser indulgente, e você se perdoar. É a questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual que é, na realidade, a essência da caridade? É o BIP, né? É o BIP. Lembro? O Marival é quem falava nas palestras dele, o meu amigo Marival, lá da União Espírita Mineira. É usar o BIP dos médicos. Tem médico aqui? Tem. Eustáquio, você é da fase do celular, já está no wireless, né? Mas os médicos antigamente tinham BIP, né? De madrugada, pi, a mulher só olhava para o lado, não tem jeito, estou indo, né? Alguns desligavam o BIP, né? Mas o BIP é benevolência, indulgência e perdão.
É assim que nós vamos trabalhando no que vem a ser realmente justiça, caridade. Agora, observem bem interessante, porque ele fala em justiça e fala em amor. Sem alimento, meu amigo, sem luz, como dizia os antigos aqui em Minas Gerais, pode tirar o cavalinho da chuva, porque não tem jeito. Sem amor, você não se liberta. E você vai morrer de fome. Ou seja, nós não teremos nutrientes para seguir a viagem. Sem amor. E Paulo coloca, não vou falar do amor porque a gente fica aqui a eternidade, né? Ele coloca num terceiro pilar a ciência. A ciência é o discernimento. E é a operação. É filosofia e aplicação. Aprender um conteúdo, vai para a ciência do laboratório colocar em prática. Para que você possa fixar esses caracteres. Olha, para vocês verem que interessante. Quer dizer, nós temos muitas encarnações para entender essa tríade do Paulo de Tarso. Mas, em essência, todos nós temos esperanças em que as coisas vão melhorar. Porque esta é a promessa. Eu sou a ressurreição e a vida. E a ressurreição e a vida, Jesus está se referindo à nossa essência espiritual, à nossa individualidade. Eu vi um pensamento de um monge budista. A minha memória não fica atenta nesses registros dessas fontes, porque eu sempre passo rápido, mas eu achei muito interessante o pensamento dele. Ele diz assim, que nós vivemos num mundo em que uma das grandes joias que Deus nos deu é pouco apreciada. Essa joia se chama o silêncio. Porque no silêncio, nós temos a oportunidade de vasculhar o nosso mundo íntimo. No silêncio, você ouve a voz de Deus. No silêncio, você tem a oportunidade de avaliar as suas atitudes. No silêncio, você tem a oportunidade de perceber a natureza divina. Porque o som, as vibrações do mundo, elas na realidade nos enganam. Porque você busca lá fora uma realidade que efetivamente ela não está lá, ela está aqui. Por isso é que nós nos decepcionamos com a realidade transitória do que a gente vê, do que a gente cheira, do que a gente toca, inclusive do que a gente ouve. Ok? Porque a beleza do universo está dentro de nós mesmos. A beleza da vida está nesse pulsar harmônico que garante para nós uma tranquilidade de agir e de colher mediante a semeadura que nós estamos sendo convidados a trabalhar. Quando nós estamos dentro desse fulcro amor, essa natureza paternal de Deus, as nossas atitudes se fazem diferentes. A gente até deixa de ficar falando alto para bater papo. A gente passa a ter condições de dar mais atenção para o filho, ao invés dos impulsos abrasadores, avassaladores da vaidade, da prepotência, do egoísmo que dilacera, que é chaga da humanidade. A gente aprende isso em doutrina espírita. Por isso, doutrina espírita, amigos, essa doutrina maravilhosa,
ela veio no mundo com um objetivo muito claro, no dizer de Allan Kardec. A doutrina espírita veio no mundo para combater, para bater de frente com essa chaga chamada egoísmo. Porque o egoísmo é a base de todas as doenças que campeiam na nossa intimidade. Só que a gente fica tão inebriado, tão envolvido com o que está lá fora, que a gente esquece que a solução está em nós mesmos. Deu aí? A solução está dentro de você. O que nós viemos fazer na casa espírita? Eu perguntei. Casa aberta, eu estou querendo arrumar casamento. Será que eu encontro alma gêmea na doutrina espírita? Eu gosto de falar desse assunto, é para os meninos da mocidade. Telefona para a gente, manda, agora é e-mail, né? Manda e-mail, Casa aberto. Achei a minha alma gêmea, eu já entro em prece. Ainda costuma marcar para apresentá-la para nós. Aí a gente olha, Jesus, toma conta. Mas tem gente que vem aqui na casa espírita arrumar emprego. Vai lá, é bom, é importante. Porque bem com Deus, costuma os espíritos até facilitar um pouquinho, né? Se bem que tem uns casos que se arrumar um emprego, ele some. Ele veio aqui para arrumar um emprego, ele arrumou um emprego, que ele vai voltar aqui no centro espírita? Né? Estou brincando, meu gente. Tudo acontece na hora certa. Nós viemos buscar a cura, o equilíbrio, viemos resolver a mediunidade. Os espíritos estão visitando a nossa casa. E a tendência é para aumentar, hein? Não se desesperem. A tendência é ter cada vez mais espíritos do nosso lado. Eles estão precisando de trabalhadores, eles estão precisando de orientadores. Quanto mais rezar, né, o Marcão aqui, quanto mais fechar o olho, mais espírito vai apresentar. Aí vocês comecem a fazer o culto no lar, pelo menos, né? Ai, culto no lar espanta espírito? Não, só aumenta. Aumenta. E olha que eu faço transmissão da minha casa, o que vira a minha sala? Hein? Arquibancada para todo lado. Eu disse, Jesus, toma conta. Mas vamos que vamos. Por que eu vim aqui? Curiosidade? Por que eu vim aqui? Vazio? O vazio. O vazio é uma dor que cala fundo. Cala fundo. Vazio. Nós viemos aqui que nós estamos em busca de alimentar a nossa fé. Esperança. Esperança em dias melhores. E a doutrina espírita é a única doutrina que tem condições de nos mostrar com elementos claros que está havendo uma grande transformação na humanidade. Está havendo uma seleção. Sim. Existem espíritos que estão tendo as últimas oportunidades. Por isso, essa confusão generalizada. E os benfeitores nos conclamam para operar com Jesus para ajudá-los, sabendo que uma grande parcela terão que viajar para mundos escolas, para começar tudo de novo, para enfrentar os desafios, reinventar a roda, descobrir o fogo, viver nas selvas com os animais ferozes, porque estão se transformando em animais inconsequentes. Os espíritos estão nos mostrando que para ajustar é necessário a crise. Porque se não tiverem oportunidade de se manifestarem, como vão dizer se querem ou não ficar aqui? Então, quando você vê pessoas comandando tráfego, definindo mortes,
pagamento de dívidas através de vidas ceifadas, famílias sendo dizimadas por irresponsabilidades, dirigentes que não percebem a gravidade do que era utilizar indevidamente o que não é de propriedade particular. Isso tudo feito com até o selfie, que é tão bonitinho fotografar o erro, não é assim? Isso não vai ter fim? Tem sim, vai ter, já está tendo. Por isso, desencarnações coletivas, por isso, o mal resolvendo com o próprio mal, por isso, espíritos sendo recolocados entre nós como filhos, netos, essa geração nova que será os responsáveis pelo amanhã, está havendo uma grande mudança no nosso planeta. Da nossa parte, tem momentos que nós precisamos de cuidar de nós mesmos, porque amanhã seremos convidados a contribuir para esse novo mundo. Então, independente do motivo que nos trouxe aqui à Casa Espírita, tenhamos certeza que Jesus está à frente. E Ele está abençoando a todos que estão aqui. Até para arrumar casamento. Ser feliz é o que Jesus propõe. Mas o ser feliz, a promessa dele, se nós não estivermos focados no reino que é o verdadeiro, não poderemos pensar em felicidade no meio de tanta guerra, de tanta batalha. Como você vai ser feliz vendo o seu filho pisando num campo minado? Vendo a alma que tu ama dilacerada nas próprias concupiscências. É complexo. O que vale para nós é a presença dos espíritos que nesse momento vão fertilizando toda a humanidade e convidando aqueles que já têm condições de despertar para podermos caminhar com passos mais seguros. Emmanuel diz assim: esperança sempre. Ninguém sem esperança. Ninguém sem Deus. Contempla o céu nos dias em que a sombra te invade o coração. E pensa na inalterabilidade do amor infinito que verte do Criador para todas as criaturas. O mesmo sol que te aquece e nutre é aquele mesmo sol que nutriu e aqueceu bilhões de criaturas na Terra no curso dos séculos incessantes. Quase todas as estrelas que hoje se te descerram os olhos são as mesmas que acompanharam os homens na queda e no levantamento de civilizações numerosas. Reflete nisso. E não te deixes arrasar pelas aflições transitórias que te visitam com fins regenerativos ou edificantes. É provável que tribulações diversas te sigam no encalço. Aguentas incompreensões e dificuldades em conta própria. Tolera lutas e problemas que não criastes. Carregas compromissos e constrangimentos a fim de auxiliar ausentes queridos, ou erraste, talvez, e sofres as consequências das próprias culpas. Não importa, entretanto, o problema, embora sempre nos pesem as responsabilidades assumidas, quaisquer que sejam, desliga-te
porém, de pessimismo e desânimo, recordando que a vida, mesmo na vida que desfrutas, em suas origens profundas, não é obra de tuas mãos. O poder que te dotou de movimento, que te desenvolveu as percepções, que te induziu ao impulso irresistível do amor e que te acendeu no pensamento à luz do raciocínio, guarda recursos suficientes para retificar-te, suplementar-te as energias, amparar-te na solução de quaisquer empresas difíceis ou rever-te de qualquer precipício, onde hajas caído em desfavor de ti mesmo. Esse mesmo poder da vida que regenera o verme contundido e reajusta as árvores podadas, nunca te relegaria à sombra da indiferença. Entretanto, para que lhes assimiles o apoio plenamente, é imperioso te integres no sistema do trabalho no bem de todos, sem te renderes à inutilidade ou à deserção. Lembra-te de que o verme ferido e as árvores dilaceradas se refazem por permanecerem fiéis ao trabalho que a sabedoria da vida lhes conferiu pela natureza. Recordemos isso. E seja de que espécie for a aprovação que te amargue as horas, continue trabalhando na sustentação do bem geral. Porquanto, se te ajudas ao privilégio de servir, seja qual seja a prova em que te encontras, reconhecerás para logo que o amor é um sol a brilhar para todos e que ninguém existe sem esperança e sem Deus. Avancemos na boa luta. Trabalha e espera, pois a estranha crise é um privilégio que nós recebemos para que em oração possamos ascender a escada dos céus. Que Jesus, nosso Senhor e Mestre, esteja conosco. Que Maria Santíssima possa abençoar a todas as famílias aqui representadas. Que esta paz seja a bandeira por nós empunhada para tremulá-la em todos os ambientes que Deus puder nos convidar para levar a esperança para tantos que desconhecem esta causa bendita, o amor celestial. Muito obrigado. Que Maria Santíssima leve todos de volta em segurança para os seus lares. E que os espíritos que nos visitaram nessa noite recebam de cada um de nós aquele ósculo de profundo agradecimento. Que assim seja.